Bem-vindos a mais um episódio de Na Trilha do Coelho, nosso podcast favorito sobre psicodélicos e saúde mental. Hoje nós entrevistamos a jornalista Anita Krepp, ela que está à frente do podcast Cannabis Hoje, que é cofundadora da revista Brisa e colunista do Poder 360, um dos maiores nomes do jornalismo canábico do país e que hoje vive na Espanha, trazendo um trabalho internacional falando sobre cannabis e psicodélicos, informando com informações da melhor qualidade. Não esqueça que o episódio de hoje é trazido até você por Smush Smart Mushrooms. Corra e garanta ainda hoje o seu produto Smush. E sem mais delongas, vamos ao episódio. Parece que o jogo virou, agora você está no meu podcast. Super contente de estar aqui, bem feliz. E agora eu quero escutar do seu lado como você chegou nesse mundo de comunicadora desse nível que você tem aí no mundo canábico. Mas assim, mais interessado realmente na história. Como que você chegou lá, como que você começou, o que te levou a entrar nesse mercado, o que você está fazendo na Espanha. É tanta coisa e eu não sei nem de onde começar, né? Porque você vai puxando a linha. Essa era a ideia, era dificultar a sua vida. Você vai puxando a linha e você vai falando, cara, onde é que começou tudo isso? Bom, eu sou a Anita Krepp, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer estar aqui com você, de verdade, assim, sou fã da sua pessoa, sou fã do podcast, das pessoas que você conversa, não sei nem se eu tenho roupa pra estar aqui hoje, né, o Wilson acho que foi um dos primeiros episódios, né, o Wilson Gonzaga. 5 ou 6. E o Wilson... Aliás, tá me devendo, já era pra gente ter se encontrado umas 2 semanas atrás, ele fica dando uns pulos aí, mudando o horário. E não conseguimos se encontrar ainda, mas ele vai voltar aqui, vai voltar. Vai voltar? Quero... Bom, adoraria estar aqui com ele também, né? Faz anos que eu não vejo, mas basicamente o Wilson, ele era mestre do meu grupo de Ayahuasca. Sim, ele foi muitos anos, né? Mestre do Daime. Muitos anos, e eu cheguei nesse grupo em 2010 e fiquei de 2010 a 2015. E eu acho que aí é um bom começo, na verdade, pra contar essa história, porque eu cheguei lá meio por acaso... E mudou completamente minha vida, né? A ayahuasca. E eu não sabia que era um psicodélico. Né? Não se falava, mas isso daqui é um psicodélico. As pessoas falavam da planta, não sei o quê. E quando muito falavam do efeito enteógeno. Ah, mas o que é enteógeno? Deus em si, né? Resgatar essa conexão com o espiritual. Então, mudou tudo, assim. Foi antes e depois na minha vida, na minha relação com a minha família, com a minha mãe, comigo mesma. Até o meu corpo fisicamente mudou, assim, tipo, eu emagreci 10 quilos sem fazer absolutamente nada. Foi, tipo, comecei a tomar ayahuasca e foi... Limpou mesmo. Foi limpando, Tirou 10 quilos de trauma de dentro de você. Trauma, exato. Bota trauma. Mas aí, tá, isso abriu minha cabeça, comecei com a ayahuasca, não sei o que, não sei quanto. Só que, justamente, eu parei de ir pra esse grupo porque, em 2015... Porque eu descobri que eu tinha como tirar a cidadania italiana. Então, eu fui embora do Brasil, fui pra Itália, tirei a cidadania. E aí, eu tava, putz, pra onde eu vou, né, agora? E aí, eu falei, cara, ou eu vou pra Amsterdã, ou eu vou pra Barcelona, ou eu vou pra França. Amsterdã e Barcelona tinha a questão da maconha. Que eu sempre me atraí pela questão da maconha por ela ser justamente proibida, né? Tipo, o que estão falando dessa planta, né? Não é exatamente isso, tá. Então, deixa eu ver outras culturas trabalhando com a cannabis, usando, tá. E aí, eu sabia que em Barcelona tinha isso e na Holanda também, né? Em Amsterdã. E a França não, mas tinha uma outra questão que eu sempre quis falar francês, blá, blá. E aí, quando eu peguei, então, meu passaporte na mão, eu falei, tá, pra onde eu vou? Era pleno verão, eu falei, bom, vou pra Barcelona, então, passo um mês, depois eu vou pra França, nananã. E quando eu cheguei em Barcelona, a primeira coisa que eu fiz foi num coffee shop, num clube canábico. Estou familiarizado com essa rotina, que eu fui morar na Califórnia, a primeira coisa que eu fiz foi ir tirar uma carteirinha, na época das carteirinhas. No dia seguinte. Atravessei a rua e entrei num dispensário. E aí, o que você sentiu? Porque você fica maravilhado quando você fala, assim, não foi a primeira coisa, foi na primeira semana que eu tava lá, eu fui. Porque não tinha na minha cidade, eu fui pra uma cidade chamada Davis, que é onde tinha o campus da UC, né? E eu precisava ir pra Sacramento pra fazer isso. Então, a primeira semana eu me ambientei na cidade e tal, quando eu já tava ok, vi qual era o ônibus que pegava pra Sacramento e tal, peguei, fui.
Dava, sei lá, uma meia hora de ônibus, cheguei lá, Weed Maps, na época, né, rolava super bem Weed Maps, achei uma clínica, entrei, aí tinha lá, tipo, $60 pra você ter autorização e mais 20 pra imprimir a carteirinha. Show, na época o dólar era R$2, né, Claro. maravilhoso. Uhul, vamos lá. Aí entrei no consultório, o médico me olhou, né, tipo, e aí? Me conta aí o que você veio fazer aqui. O cara com cabelão, assim, sabe? Bem médico. Você imaginar um médico californiano da maconha, era o estereótipo. E eu, sei lá, né, na época eu sempre fui meio desenrolado. Puta, vim morar na Califórnia, tô com saudade de casa, ansiedade, morando sozinho primeira vez, estudando, pressão na faculdade e tal. Inventei uma história que não deixava de ser verdade. E o cara, puta, é isso Com aí certeza. mesmo, vai te fazer muito bem, não, você vai ver a diferença, me explicou e tal. Sim, 15 minutos eu já tinha saído. E aí fui lá fora, a pessoa me imprimiu a carteirinha. Devo ter até hoje essa carteirinha guardada em algum lugar. E do outro lado da rua tinha um dispensário, né? Como era comum na Califórnia, você casava as coisas, deixava junto pra pessoa, já saía e já entrava no dispensário. Eu entrei no dispensário, a primeira imagem que eu vi, tava vazio o dispensário, só tinha uma pessoa dentro. Era uma velhinha, de uns 80 anos, com um andadorzinho, caminhando devagarinho e conversando com os budtender como se fosse alguém que eu acharia muito legal de ser amigo, assim, sabe? Que ela falando que não, porque semana passada eu peguei uma Sour Diesel, mas eu não tava muito boa, eu fiquei muito agitada. E eu escutando aquilo, tipo, eu via que os budtenders ficavam me olhando pra ver se eu ia falar com alguém, eu ficava olhando pra senhorinha, assim. E ela, não, porque eu queria experimentar uma que eu peguei mês passado, que era uma não sei o quê, e eu fiquei, cara, que isso? O que tá acontecendo, sabe? Uma senhorinha de idade, pra mim, era muito quebra de paradigma ao mesmo tempo, Total. assim. E nem era ali pro medicinal necessariamente, né? Pelo Não, papo era um tipo dispensário, recreativão. Tinha essa capa de medicinal, porque você tinha carteirinha médica e tudo mais, né? O acesso na Califórnia era supostamente medicinal, mas... É também, né? Era- Só que era- nesse caso. Eu considero medicinal, mas só que, né, naquele momento era uma coisa para uso adulto que eles deram um jeito de passar na Califórnia. Uhum. Então, aí, enfim, aí eu saí do transe daquele choque de realidade, tava completamente atônito. Fui, comecei a ver o que tinha, flores, e aí cookies, e manteiga, e pirulitos, e balas, e milhares de flores, e mais. Aí na época tava começando as extrações, era 2013, 14. Tava começando as extrações, assim, de butano, de CO2, e aí tinha todos os hashes e ices e coisas. Enfim, aí comprei um monte de coisa, comecei a entender o que era, tudo. E um tempo até entender, né? Até provar tudo Demora, aquilo, não, experimentar, ver o demora que. até você sair do paradigma. Pô, você vinha fumando prensado. Total. Não conhecia nada além de... Eu nunca tinha fumado uma flor na vida, não conhecia o que era. Um amigo meu uma vez plantou em casa e deu errado na nossa cidade, lá no Rio Grande do Sul. Eu não sabia o que estava fazendo, a gente era moleque e tal, deu errado. Então a nossa vida era prensado. A vida inteira era o prensado bom e o prensado ruim. Essa era a minha Claro. distinção do que eu tava fumando. E o bom era que não tinha semente, de repente. Um mais amarelinho, assim, que tinha você via que... Tinha alguma É. coisa mais verossímil. E já era uma coisa legal pra caramba quando você conseguia um bom, assim, quando o cara que você comprava te falava que tinha, ó, tem um de 20 e tem um de 50. Claro. Opa, tem um de 50, o que tem nessa parada aí? Então era muita quebra de paradigma ao mesmo tempo. Aí, enfim, comprei vaporizador, comprei vulcano, comprei um monte de coisa na época, tudo com o Dilma Card, o cartãozinho do Ciência Sem Fronteiras. E conheci esse mundo. Peraí, você comprou tudo isso no cartão que o governo te dava? Maravilhoso. Sim. Até Graças, Lula. Espero que a União não me Não, pelo amor processe. de Deus, gente. Corta isso aí, então. Não, era necessidade, Imagina. era dinheiro para necessidades do estudante, eram as minhas necessidades. Exato. Não vão, quem vai julgar as necessidades? Pelo amor de Deus. E- Dinheiro mais bem gasto. Mas foi engraçado, porque eu não sabia se daria para eu pagar, porque era um cartão de débito. E eu cheguei no dispensário, tirei, né? Eu lembro que eu tirei $100 num caixa eletrônico, porque eu não sabia se ia passar o cartão. De novo, na época o dólar era R$2. tá? Sim, 2,30, sim. eu Lembrando, acho. né? Que era acessível. Hoje eu não conseguiria, talvez, fazer isso. Aí eu cheguei lá e o cara
Eu falei, ó, meu cartão é de débito, eu não sei se passa. E era um cartão diferente, o cara olhou assim, pô, nunca vi esse cartão, vamos testar. Passou. Opa, passou? Hermoso. Passou. Uhul, vamos lá que agora eu gostei. Festa. E aí foi minha vida. Aí eu comecei foi aí que eu comecei a entrar na indústria. Porque aquela quebra de paradigma, pra mim, foi uma coisa assim, cara, tem um mundo de cannabis Exatamente. que existe e que eu quero ser parte. Eu achei que a vida era prensado e ter que ir na boca comprar prensado, ficar com medo de ser assaltado, de ser morto, de ser preso. E agora não, parece que é uma loja super bonita, super bem feita, num bairro bom, num negócio bonitinho, tudo certinho, é legalizado, eu posso sair na rua e fumar, só não posso fumar perto de escola, que tipo, é muito civilizado. Muito, é isso. Então eu preciso ser parte disso daqui, era a minha cabeça. É isso. Comecei a me jogar na indústria e o resto é história. Sim, mas é exatamente isso que me aconteceu também. Cheguei lá, falei, pra você ter uma ideia, eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, eu tô num dispensário de maconha que, tipo assim, aí no Brasil, é outra coisa, mas olha aqui, aí mostrava o menu. E minha mãe chocada, assim. Aí meu padrasto pegou o telefone e falou, não ligue pra gente novamente nesse estado e desligou. E eu só mostrando ali o que tava acontecendo. Eu tava muito assim, tipo, uau! E aí já fui pedindo um trabalho. Falei, Em Barcelona, isso. em Barcelona, no dia seguinte que eu cheguei. Eu cheguei numa segunda-feira, na terça eu fui. Falei, quem que é o dono daqui? Ah, fulano. Oi, tudo bem? Você tem uma vaga pra trabalhar aqui? Porque eu ia ficar só um tempo, né? Eu tava até trabalhando em hostel em troca de comida e cama. E aí o cara falou, de onde você é? Eu falei, brasileira. Ele falou, tem lugar sim, porque aqui tem 2 brasileiras que trabalham muito bem. Então pra você também tem lugar. E eu já comecei a trabalhar. Então eu não tinha ainda nem onde morar, dormir. Mas E já tinha um trampo. eram os clubes, né? Nos clubes? Eu acho bem legal o modelo de clube, assim. Eu acho que todas as diferentes experiências que eu já tive no mundo de cannabis, entre dispensário, loja, Coffee coffee shop. shop, eu acho que clube é o mais legal. É bem massa. Eu acho o mais interessante, assim, que cria uma atmosfera, sabe? É um lugar que você vai... Porque o coffee shop é um lugar que você vai pra isso, né? Na Holanda, em geral. Mas é um lugar pequeno, entra e sai, é pra você entrar e já fuma e já vaza. E às vezes, sabe... Todas as mesas estão ocupadas, você não tem onde sentar, né? Eu ia muito pra uma cidade pequena na Holanda, então os coffee shop era tipo 3 mesinhas. Aí você não pode fumar do lado de fora, então às vezes você entrava, tava lotado, você tinha que ficar esperando. Não é uma experiência legal, né? É um acesso, você tem um acesso. Exato. É e bacana. é um acesso aberto para turista também, né? Porque esses de Barcelona, teoricamente, não é assim turista, aberto para turismo, né? Embora eu sempre entrei. Mas não é tão descarado quanto em Amsterdã, que você vai realmente, entra lá, compra e vai embora, Sim, né? Ninguém pergunta o seu nome, né? Exato. Entra e pergunta. Em Barcelona tem uma coisinha a mais. Eles pedem normalmente passaporte e tal, né? Fazem sua ficha. Fazem sua ficha e tal. Mas o ambiente do clube é o bem tipo legal. de coisa que eu acho que no Brasil funcionaria muito bem. Assim, você poder fechar um lugar, lá dentro pode fumar, até teve um fazer pessoal, umas músicas, uma comida. que tentou fazer umas coisas assim aqui no Brasil, não sei como é que eles estão, o pessoal de Brasília, que abriu o primeiro clube canábico brasileiro. Eles estão, acho que, vendendo coisas que são possíveis de ser vendidas nesse momento, né? Eu não sei exatamente a história deles, nunca fui, mas eu acho que... Imagina aqui em São Paulo puder fazer uns clubezinhos, Nossa. com uma música, um DJzinho ali tocando, cozinha, com bar, com... Puta. Eventinho de XYZ, chama não sei quem pra Pô, tocar. Isso daí ia ser... Não ia ter... Você não ia conseguir ingresso pra entrar no É lugar. isso. É isso, ia Enfim. bombar demais. Ia bombar demais. Eu também acho. E esse modelo de coffee shops de Barcelona, né? De clubes, na verdade, ele tá, assim, até a galera do Oregon tá vindo pra Barcelona, da Califórnia, pra ver também isso. Que por mais que eles estejam lá super bacanas, eles ainda não têm esse modelo. Malta veio. É que isso é uma coisa muito... Alemanha. Isso é uma coisa muito diferente cultural, eu acho, né? O europeu, ele tem essa coisa de socializar na rua. O europeu gosta de sentar num bar, de sentar num restaurante. Tem coisa mais delícia que um verão europeu, né? Não existe. As terraças, né? Você senta no terraço, fuma Fuma um um cigarro, cigarro. toma um café, daí você pede um negócio pra comer, aí toma uma cerveja. E aquele clima gostoso de sol, até 10 horas da noite tem sol. Assim, se você nunca teve a oportunidade de passar um verão na Europa, pelo menos uma semana, vá.
É porque massa. é muito massa. É. E o americano é o contrário, o americano é individualista pra cacete. Os caras, imagina sentar num coffee shop pra se fumar com outras pessoas, eu vou pro porão da minha casa. Caraca. O pensamento deles é muito assim, sabe? Meus amigos lá na Califórnia, aí depois eu conheci uns caras e eu comecei a trabalhar na fazenda deles, que ele plantava lá no norte da Califórnia e vendia pros dispensários. Você foi pra lá, pra fazenda, trabalhar com Davis eles? é no norte da Califórnia, né? Então a gente ia final de semana, às vezes, ficava... Não, mas digo, pra fazenda. Sim, sim. Ficava trabalhando 2, 3 dias e voltava. Ah, olha só. Não podia perder aula, mas... Você fez uns streamings. Trimava, ajudava na fazenda, enfim. Tinha bastante atividades, assim, a ser feito. E era pago em produto, né? Então, tava maravilhoso pra mim. Que eu, necessariamente, eu não precisava de dinheiro. Óbvio que teria sido legal ganhar dinheiro, mas o governo, teoricamente, bancava, né, estadia e comida. Não, e você ia pegar o dinheiro e ia comprar a mesma coisa que eles estavam te dando já Exato. diretamente. Então, E tipo... eu ganhava com mais qualidade e com mais quantidade, né? Se eu fosse Claro, pegar em dinheiro e comprar, eu compraria menos do que eu ganhava. total. Então, mas enfim, eu fiz amizade com essas pessoas e os rolês dos caras é tipo, não, cola aqui em casa. Você chega na casa do cara, tá só você e o cara e fumar. E às vezes você nem conversa. É pra debs e debs e debs e debs e fuma e fuma e fuma e fuma. Ah, é assim? Eu não sabia, não. Eu ainda não fui para os Estados Unidos. Eles são muito individualistas, assim, sabe? Tipo, e aí uma hora pedi uma pizza, come uma pizza, terminou a pizza. Fuma mais um e tchau. Tô pegando minha bike e tô indo pra casa. Então é uma coisa muito diferente, assim, do que eu vejo os europeus, que é de sentar, de conversar, de falar. Que pra mim até é mais difícil, porque como eu sou acostumado com esse outro clima, eu tenho dificuldade de socializar muito quando eu tô muito É que você ficou um chapado. tempo lá, né? Quanto tempo você ficou? Não, eu fiquei 1 ano e pouquinho lá, então pra mim era mais comum esse tipo de coisa, mas, de novo, eu sou mais fã do modelo europeu, espero que no Brasil tenhamos. Você tá conseguindo virar as entrevistas pra mim, Anitta. Ué, Fala. então... Não, aí que aconteceu? Aí beleza, fiquei lá trabalhando, não sei o quê, Fiquei 6 meses lá e falei, bom, agora eu vou pra Índia, porque quero me limpar de tudo isso que eu também fiquei, porque não tem janela, né? Também não é que é perfeito o negócio. Os clubes não tem janela. São bem, quando tá lotado, é foda de É respirar lá foda. dentro, Eu né? fiquei com uma tosse crônica por 9 meses, assim, foi meio tenso. Mas eu fui pra Índia, não sei o quê. Aí na Índia, eu fui ver aquele documentário Strain Hunters, o episódio da Índia, que é lá no Manali, no Parvati Valley, e eu tava em Rishikesh, que tava, sei lá, 13 horas desse vale. Falei, não, vou lá dar uma olhada, quero ir. Também ver a planta, porque até então não tinha visto crescer, né? Tinha visto a flor, mas não tinha visto aquela plantação que eu queria ver e tal. Então eu fui pra lá, fiz esse rolê, filmei, não sei o quê, fiz até... Não sei se eu fiz uma reportagem sobre isso. Não, fiz depois. E aí, pra dizer também, né, que eu tava ali fumando pra caralho na Índia, feliz da vida. E quando eu voltei pra Barcelona, passou 1 ano e eu tive umas questões pessoais na minha vida e comecei a ter crise de pânico. Que eu tava assim, não tava conseguindo pegar um metrô, realmente a coisa tava complicada. Então eu fui no psiquiatra e o psiquiatra me passou esse Talopram. Eu peguei aquele negócio na mão e falei assim, eu vou ter na bolsa, porque assim, crise de pânico, realmente eu tava mal, mas eu não quero usar isso, eu quero fazer outras coisas. E aí foi que eu comecei, parei de fumar tabaco, parei de tomar café, comecei a fazer yoga todos os dias, comecei a tomar passiflora, que é a famosa maracujina, e dei um tempo no THC e comecei com CBD. E de fato consegui controlar. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, não, gente, peraí, eu preciso contar pras pessoas. E eu já tava borocochô com a coisa do jornalismo, não sei o quê. E aí veio peraí, vou resgatar o jornalismo e vou falar de maconha, porque é uma coisa que agora tá me fascinando demais, né? Tudo isso que eu tô vendo. E já com aquela experiência prévia da ayahuasca, já entendendo que aquilo era psicodélico e que tudo mais ou menos talvez fizesse parte do mesmo movimento para me autoconhecer. E para melhorar minha vida. E aí foi isso que aconteceu. Comecei com uma newsletter. Criei a newsletter Cannabis Hoje. Que depois virou uma conta no Instagram, um perfil no Instagram.
mais recentemente virou um podcast, o Cannabis Hoje Pode. E comecei a colaborar. Então, comecei a falar com o pessoal da grande mídia, porque, claro, eu já tinha trabalhado na Folha de São Paulo durante vários anos. Em outras, né, fui dar exame, fiz alguns freelas para outros lugares. E comecei a escrever sobre maconha. Dessa maneira, colaborando, comecei, e a coisa foi crescendo, justamente porque não tem tanta gente especializada em maconha no jornalismo. Perdão. E aí, bom, hoje temos a Brisa, temos o Cannabis Hoje Pode. A Brisa é uma revista foda que quer furar a bolha, né? Quer falar pra dentro e pra fora da bolha, na verdade. Então a gente tem as entrevistas com ícones da sociedade que tenta furar a bolha. E aí as reportagens a gente faz uma coisa mais interessante pra quem já até conhece esse meio. O trabalho da Brisa eu acho legal. Eu acho que mais do que a comunicação, eu acho que a cannabis tem essa coisa muito nossa da indústria, eu gosto de pensar nossa, né? De ser uma contracultura, né? A gente tem elementos culturais de várias coisas dentro da cultura da cannabis que são muito legais, eu acho, assim, de explorar, de criar uma sociedade quase à parte da sociedade, né? Que é tipo isso que eu vivi, você viveu em Barcelona, eu vivi na Califórnia, você tem uma sociedade à parte da sociedade que fala de cannabis, que vive a cannabis, que é fanático pela planta e faz de tudo. E eu sempre achei muito divertido estar inserido nesse meio, assim, acima de trabalho, oportunidade, não sei o que, cara, acima de tudo é legal pra caramba você estar inserido nisso. Sinto igualzinho, cara. Então criar coisas, você criar newsletter, falar com o público, isso, tipo, é legal. E como não tem muita coisa feita, né? É massa também por isso, assim. Você tá meio que desbravando, abrindo caminho ali, não tem nada muito estabelecido. Isso me dá uma puta tesão, né? Você poder chegar numa indústria dessa, assim, porra, vou meter aqui o meu estilo, tá ligado? Exatamente. Isso era uma coisa que eu e o Fabrício fazíamos, essa piadinha infame, né? Porque Qual? a gente adora piadas horríveis. Quando a gente chegou aqui era tudo mato. Exatamente. Realmente, era mato. Literal. Não tinha nada. E a gente começou, não tinha indústria, não se falava de nada, era uma empresa aqui, uma empresa lá, e era o que tinha. Por isso que agora... E ainda tinha colaboração, né, entre esses sujeitos, exato, né? Coisa que já não existe. Hoje em dia já não existe mais, exatamente. Mas uma coisa que eu sonho muito em ver no Brasil é uma legalização que permita a gente viver essa contracultura no Brasil. Eu já não sou mais maconheiro como outrora. Como fui. Não é algo que me pega mais tanto. Adoraria ter mais qualidade, mais acesso para as coisas que eu gosto de fumar, principalmente haxiches, né? Mas que aqui em São Paulo também tem muito bom, só podia ser mais barato. Exato. Mas, em geral, eu gostaria de ter oportunidade de ter essas coisas no Brasil, ter clube, ter dispensário, sabe, poder dar espaços para o povo viver isso aqui, porque eu acho que ia ser muito legal. Tem tudo a ver, né? Eu Assim, acho falando que de ia ser São muito Paulo legal. especificamente, ia ser o mais trend dos trends. Tipo, paleteria, nada. Aqui é dispensário, tá Não, ligado? eu falei para um amigo, não me lembro para quem que eu falei, mas eu falei, imagina lugares como Rio de Janeiro e Floripa Paraíso. com um dispensário legalizado ou com clube, sabe, a forma que você quiser dar, mas legalizado. E junto com isso, imagina a legalização de jogo, então com cassino. Quem vai ir para Las Vegas? Não, quem vai para outro lugar no mundo? Você teria o maior boom do turismo no Brasil, assim, jamais visto. Nós ia ter que triplicar o número de voos pro Brasil, porque não ia dar vazão. Porque, de novo, por que você vai pro meio da porra de um deserto em Las Vegas, que não tem nada, que lá o que você pode fazer? Fumar maconha, beber e jogar. Beleza, faz do aqui Rio de ainda Janeiro, maravilhoso. E vai pra exato. praia depois, vai pra Floripa, vai pra, sei lá. Eu penso que o Brasil perde umas oportunidades assim que não faz sentido na minha cabeça. Sabe? Então, será que o pessoal lá do Ministério do Turismo não faz essas contas? Será que isso não chegou ainda onde tinha que chegar? Porque, de fato, tem uma grana aí que podia entrar e podia resolver boa parte dos nossos problemas, viu, Haddad? E que eu acho que muitas vezes não é levado em conta quanto dinheiro isso gira. Porque, e eu não estou falando aqui para fazer propaganda, eu estou falando aqui porque é muita grana. Ver quanto dinheiro pessoas que não são de Las Vegas deixam em Las Vegas por ano.
E Las Vegas é um exemplo. Tem Macau na China, né? A China é toda fechada. Macau é uma cidade que pode cassino, pode prostituição, pode tudo. Tá? Não estou defendendo nada, mas tudo pode. Porque é o lugar que eles dão vazão. É a Las Vegas deles. Quantos bilhões de dólares por ano ficam em Macau de gente que vai pra lá pra jogar, pra fazer festa, pra beber, pra fazer até negócios, né? Tem convenções e coisas, porque é muito mais atrativo. E aí você tem no Brasil o melhor clima do mundo, melhor geografia do Melhores mundo, pessoas. pessoas amigáveis pra caramba, né? Comida boa, acessível. Porra, libera essa parada, hein? Cria uma cidade, não quer no país, então beleza. Faz Floripa ali pode. Floripa agora atravessou, sempre pôde, né? Lourenço, de onde você é? Você é de Floripa? Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Eu tenho um apreço por Floripa. Tô vendo. Eu já falei que se algum dia o Brasil legalizar, eu talvez vou ter que me mudar pra Santa Catarina, porque eu acho que eu teria um business ali. Olha só, um dispensário. Ou, tipo, plantio. Plantaria e teria os dispensários. Claro, com a sua Abasteceria própria... os meus próprios dispensários, exatamente. Que boa ideia. Eu faria tranquilamente essa mudança. E em Floripa? É porque eu acho que é onde tem mais público hoje. Talvez eu teria alguns dispensários, já abrindo meu plano de negócio aqui, para quem quiser comprar meu curso, minha masterclass. Eu teria talvez assim os dispensários pelo litoral catarinense, talvez no Rio Grande do Sul, alguma coisa também, em Porto Alegre. Mas só em centros maiores e faria um negócio com branding muito, muito, muito bem pensado. É importante, não é? Me fala um pouco do branding, porque o seu branding da Smush e da Trilha do Coelho também é bem bacana, né? Tipo assim, então, se destaca do que a gente tem. Eu tenho estudado muito branding. Eu infelizmente demorei mais do que deveria para estudar isso, porque quando a gente começou, eu achava que branding era o logo. Pronto, esse é o branding. E na verdade não, né? Na verdade é tudo, é a marca. É a marca, né? É. E eu acredito que o diferencial para um negócio dar certo não é o produto, não é o brand, é como as pessoas te enxergam. Total. É o seu tom de voz, é a maneira como você se comunica com o público, é a maneira como o público te vê, a mensagem que você passa em todos os momentos. Você não pode fazer um post fora que destoe do negócio, porque é uma quebra na sua comunicação. Você faz um negócio que não é seu. E agora eu entendo isso. Não entendia isso antes. Então, basicamente, estou começando a minha jornada agora de fazer isso. E eu estou pegando muita referência, que eu acho que são os brandings mais bem feitos da indústria da moda. Ah, me fala. Tipo, qual, assim, você acha massa? Não, assim, eu me inspirei muito pela Nowadays, né? A marca aqui do Brasil, da Tainá. Eles são bem bacanas mesmo. Quando ela surgiu, eu pensei, meu Deus, quem que tá fazendo um negócio desses no Brasil, falando de... Sabe, eu achei que ia dar muito errado, assim, quando eu olhei aqui, eu pensei, que viagem, quem que vai vender lifestyle, assim, sabe? E de repente estourou, e eu comecei a ver que o trabalho que ela fazia era uma coisa muito bem pensada. Eu nem conheço ela, tá? Não sei, eu só sigo a marca. Mas eu comecei a ver que aquilo é uma coisa muito bem feita. E aí eu fiquei, cara, tem alguma coisa aí por trás. E aí eu comecei a entender as referências, de onde é que vinha, né? Até pelos posts que ela conta a história da marca. E aí deixa eu estudar essa parada aí, porque tá muito bem feito. Isso não parece nem coisa de brasileiro. Mas ela tá fora também, né? Tá nos Estados Unidos lá. E em Portugal, enfim, tá toda... Então eu comecei a entender, aí comecei a ver que a referência vinha da moda, vinha do mercado, né, fashion, tanto que é uma marca de roupa, né, faz sentido. E aí eu comecei a estudar realmente esse tipo de coisa. E aí eu conheci um pessoal dos Estados Unidos que tem uma rede de dispensários muito bem sucedida, por sinal. Tipo, uma rede de dispensário que começou, se eu não me engano, no Colorado, agora já tem vários estados. E os dispensários deles são, assim, bombados. Os caras estão sempre, sabe, tipo... É o dispensário onde eles abrem e o pessoal vai no deles. Por 2 motivos. Porque eles são muito focados em qualidade dos produtos. Eles têm flores e hashes de altíssimo nível. Mas também porque eles se vestem como uma marca, como tipo a Balenciaga do... Não sei se é um bom exemplo. Exato. Mas enfim, como, sei lá, Prada, sei lá, marca high. E como chama? Né? Como chama esse? Você lembra? Puta.
Eu te mando depois, eu não Tá. lembro de cabeça. Que quero ver. Eu também tô apaixonada por essa história de branding. Também é uma paixão nova. E tô, assim, super interessada, lendo tudo que posso. Então, aí quando eu conheci esse dispensário, eu fiquei fã do dispensário. E aí, por acaso, eu conheci o cara que faz eles, o dono da marca que começou essa ideia. E ele tira as referências do mesmo lugar, dos mesmos lugares que a Nowadays. que a Nowadays tira. Que é o manual de marca do Virgil Abloh, que é um cara famoso no mundo da moda e tal. E eu fiquei, cara, esse pessoal da moda entende desta parada melhor do que ninguém. Antes de todo mundo aqui, E é uma coisa que realmente eu nunca tinha parado pra pensar. Se você parar pra pensar, o mundo da moda, ele depende muito do branding, porque o custo da roupa, cara, é o mesmo. Essa camiseta aqui, igual, com o mesmo tecido, ela pode custar 5, ela pode custar 10, ela pode custar 150, ela pode custar 1.500. E não muda a qualidade. É a mesma qualidade, a mesma peça. Vai mudar só esse negocinho aqui. E o branding, como, né? Exato, O que é o branding que vai comunicar através de um elemento. E saber que veio dessa marca, que é desse estilista, que é não sei o que. Mas a qualidade do negócio é a mesma. Aí quando eu entendi isso... O valor agregado do branding. Quando eu percebi isso, eu falei, não, tá tudo errado. Para, dá um passo atrás, entende primeiro disso e vamos construir uma marca em cima disso. Infelizmente foi agora que eu pensei, faz uns 2 meses. Antes tarde que mais tarde. Não sei nem se vai dar certo ainda, mas tô num caminho aí de criação de marca muito fiel e muito identificado com valores. Mas eu acho que com certeza vai dar certo, porque assim, tem muito pouca gente ainda no cannabis ou no mundo dos psicodélicos e tal, ligados nisso, assim. Você vê as... Eu Quem tem honestamente branding? não vejo, né? Pois é. Porque o branding que existe hoje no mundo da cannabis é médico. Né? Quem não tem branding médico são as marcas de seda, que fazem um bom branding, até sou obrigado a dizer, mas é o mercado deles de head shop, né? Vender acessórios, seda, etc. Outros que fazem obviamente as marcas mais ligadas a vestuário e lifestyle, que são muito poucas, né? Fora a Nowadays, não tem ninguém que eu mencionaria de cabeça. Assim, Olha, pra mim a Almora tem um bom branding. A Almora faz um bom branding. A Hemp Vegan tem Que é um do- branding interessante Do também. Natazinho, meu Exato. querido amigo. Sim, sim. Ah, como chama, gente? Acabei de falar. Hemp Vegan. Hemp Vegan também acho interessante o branding deles. Ainda aqui, né, muito colorido. Eu fico me perguntando se não chama muita atenção das crianças, né? E também isso, a gente tem que falar de embalagem, a gente tem que falar de qualidade de embalagem, de pipeta, de outras coisas que né, que estão ligadas a cannabis. E fora isso, acho que ninguém, né? E no mundo psicodélico é a mesma coisa, né? Você tem as startups, tipo a Cirama, as outras, roupagem médica, farmacêutica, é isso que a gente faz. Tenta se comunicar um pouco com o público falando que são inclusivos e que os valores indígenas e não sei o quê. Pra Mas mim não- é meio greenwashing. Assim, né? Não é greenwashing, porque greenwashing é eco, mas é o outro washing lá. Sim, você sim. parecer que você é socialmente responsável. E até desculpa estar fazendo esses comentários, mas eu sou honesto. E depois que eu fiz uma entrevista com as meninas da Movaia, eu fiquei mais atento a esse tipo de coisa. O que é Movai? Movimento de apoio aos abusos Na no meio psicologia. ayahuasqueiro. Ah, Especificamente no ayahuasqueiro, mas elas atendem já de várias frentes, né? Então, e é totalmente pro bono, enfim, fazem tudo na raça. caraca. E eu fiquei mais atento a esse tipo de coisa depois de conhecer elas. Até porque eu entrevistei elas 2 vezes, porque a primeira eu não liguei o microfone e a gente falou 2 horas. Tá de brincadeira, que desespero. Foi desesperador. Quando eu abri o arquivo de vídeo, o Vitor, que edita pra gente, mandou uma mensagem: tá sem som o arquivo. Você gravou separado? Porque talvez podia ter gravado, né, num outro cartão SD, sei lá. E eu não entendi o que ele falou. Eu falei: não, tá aí, edita aí. Procura aí, edita procura aí, direito. Tá aí. E aí ele não respondeu no outro dia. Eu falei: tá, Vitão, e aí, tá pronto? Cara, tá sem som. Aí eu entrei na pasta pra olhar e eu gravei 2 horas de vídeo sem áudio. Putz, Lorenzo. Aí chamei elas de novo, gravei de novo, aí deu certo. Mas... Nossa, meu enfim. pior pesadelo. Bom que eu pude aprender bastante coisa. Mas
De novo, no meio psicodélico, eu acho que a gente tem uma puta oportunidade de fazer coisas com bom branding. Mega oportunidade de fazer coisas com bom branding. Mas por que você acha isso? Porque eu acho que psicodélicos são uma contracultura que, de certa forma, precede a cannabis. Total, Porque eles total. começaram ali em 50, 60, obviamente já existia, né, o mundo da cannabis, mas a cannabis era uma coisa muito secundária naquela época. Não se dava muita atenção à cannabis, né? Aí quando foi tudo proibido, a cannabis meio que despontou, que de certa forma eu acho que é mais fácil, né, você ter acesso a cannabis. Ah, peraí que eu tô filmando você ainda. É mais fácil você ter acesso a cannabis, né? Que é uma planta, você planta ela e colhe e tem Claro, acesso à psicodélico é todo substância. um. E psicodélicos, claro, tem cogumelo, que também é fácil, mas cultivar cogumelo não é tão simples, né? Quanto você jogar uma semente no chão. E não é tão... Não que cannabis vai dar muito certo se você só jogar uma semente no chão, né? Mas É. é o princípio Não é jogar a engane, semente não no chão. engane os jovens. Mas né, um LSD, um sintético, um MDMA é muito mais complexo de você conseguir ter acesso a isso. Então essa cultura veio antes e é a cultura que meio que deu o tom para o que depois virou a indústria da cannabis, depois em 70, 80, 90, que aí realmente começou a cultura de rua, né, de streetwear, do rap, do hip hop, que Do foi skate, skate, que é a base da cultura da cannabis. breakdance, sim. Então, eu acho que a gente tem aí essa oportunidade de ter tido décadas na história da humanidade que falavam de psicodelia, que a gente esqueceu, né, da época dos nossos avós. E a gente hoje pode pegar todos esses elementos e trazer para hoje uma visão bem diferente e contar uma história legal. Mas quem faria isso, assim, né? Porque também, tá, a gente tem a Sairama, a gente tem a Bienestar. O Bienestar? bem-estar do Marco. É, Dessas tem o Camp. essas marcas todas, elas estão indo para o caminho médico. Eu vejo nelas, eu olho para essas marcas, eu vejo as marcas de cannabis no início. É o mesmo tom de voz, mesmo objetivo de vida, comunicar cientificamente, falar dos benefícios com médicos, com psiquiatras, ensinar, fazer pesquisa. O que era entourage no início? Falar com médico, falar com psiquiatras, mostrar pesquisa, falar dos benefícios, aparecer na mídia, levantar dinheiro de investimento para fazer isso e até registrar um medicamento na Anvisa. Uhum. É o que os caras querem fazer. Mas você acha que assim como a cannabis, em algum momento lá na frente vai ter vai ter um braço assim? Não, eu já quero que tenha agora. Mas você acha que tem essa possibilidade? Tem, eu acho que tem. Da gente pleitear? A gente já tem uma cultura forte de psicodelia no Brasil. Sim, O Daime, é o país mais psicodélico do mundo. né, todo o movimento ayahuasqueiro. Enfim, décadas já que a gente fala de ayahuasca no Brasil como uma coisa aceita, legalizada. Sim. Tudo bem, uso religioso, ótimo. Uso religioso cada um chama funciona. Como quiser, né? Não, super funciona, tá ótimo, tem acesso, o povo usa, vai pra igreja lá deles, fazem os cantos, os bailados, os rezos, aí depende da sua denominação. Tá maravilhoso. Mas isso estimulou e permitiu as pessoas conhecerem esse mundo, o que criou, de certa forma, uma familiaridade no Brasil. Uhum. Tanto que hoje você quer comprar cogumelo online, tem 1 milhão de sites. Você quer comprar ayahuasca online, você tem como comprar. Você consegue mover os psicodélicos no Brasil de uma forma fácil. E o que está acontecendo? As pessoas estão indo para um caminho de muitos psicólogos facilitadores de experiência. Tá legal, o cara ajuda com experiência. Tem o pessoal que está fazendo retiro, né? O cara vai, faz leva o pessoal para algum lugar, faz um retiro, hotel, uma coisa legal na natureza, tem uma experiência com algum psicodélico, mas ainda ninguém se atentou para a virada de chave do não. Legal que vocês fazem esse monte de coisa, mas eu acho que tem espaço para você fazer isso dentro de uma marca, com outros elementos, com outras coisas. Não sei exatamente quais os elementos vão ser monetizáveis disso tudo. Claro, os retiros, né? As pessoas vão pagar para ir para um lugar, para ter experiência, para fazer coisas, mas também
produtos de outras coisas que podem ser acessíveis e que comunicam com isso, como uma marca de roupa que fala de Pois cannabis. pois é. Eu penso um pouco por esse lado. E eu acho que você, de novo, tem muito mais elementos para brincar no seu branding e como você quer se comunicar quando você fala de psicodelia, talvez do que a cannabis, própria cannabis. Cara, eu gosto de conversar com você que minha cabeça faz... Então, mas... Mas você dando ideia grátis de trabalho. Se você acha que isso tá servindo só pra você, eu tô falando comigo mesmo aqui. Eu tô treinando o meu discurso. Muito bom. Faz, Né? tem um sentido aí, tem um fundo. Mega. Eu não sei se eu vou ter capacidade de criar isso tudo sozinho, se vai dar certo ou não vai, mas a minha ideia é um pouco ir pra esse lado. Eu quero criar uma Bom, coisa... Tô aqui se precisar de ajuda. Não, sem dúvida. Pelo amor de dúvida. Deus, gosto muito da ideia. E eu adoro, assim, que você me traz... E outras vezes, a gente já conversou, já te entrevistei outras vezes, e você sempre traz uma coisa, assim, que eu não tinha nem parado pra pensar a respeito. E porra, como jornalista, é o Uhum. supra-sumo, assim. A gente não pensa nisso, porque a gente é muito condicionado pela forma como a indústria se organiza. Aí você é um jovem, como eu era em 2014, 13 e 14, quando eu entrei na indústria da cannabis. Disruptivo. Você é um jovem, você olha para o que está na indústria. Você Você pensa, quer se adequar, né? eu vou botar uma camisa polo, com talvez uma gravatinha, né, um blazer, vou falar com médicos, vou saber todos os termos técnicos. Isso funciona? De certa forma até funciona. Tem um mercado que quer ser educado de forma responsável, médicos principalmente, né? Mas se você for comparar o tamanho dessa bolha com O recreativo? não digo recreativo, mas a sociedade em geral, que pode Que querer... pode ter contato com exato. isso e se interessar, inclusive pelo seu branding. There you go. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Se você sai, pensa fora da caixa e pensar, eu quero comunicar essa coisa de outra forma... Ninguém te impede, né? Mas a gente não tem esse olhar, tem que... Exato. Enfim, tem que ter o ócio criativo também pra ter esse tipo de eureka, meu. Uhum. Muito massa. E agora estamos nessa luta aí. Vamos ver se sai alguma coisa disso. Quero brincar um pouco disso. Claro, né? A experiência Da Smush? tanto da Smush quanto do psicodélico não é uma coisa que você possa fazer tipo um clube, né? Um cannabis, se sentar e fumar um. Você não pode sentar e tomar um cogumelo e achar que... Poder? Pode. Poder pode. Mas tem os seus nuances aí que pode ser um pouco mais... Não, mas de repente fazer algum programa de microdose. Não, tem muita coisa para ser feita, entendeu? E eu acho que tem, de novo, formas muito, muito, muito legais de comunicar coisas pensando por esse lado. Total. Muito legais. Porque você tem muito mais referência, tem muito mais... Mesmo as coisa pra cores, falar, né? Cores, Porra. tipo, olha isso aqui. Isso tudo bem, um negócio que eu criei com AI aí foi isso aí. Mas, enfim, tem um mundo de coisas aí que eu quero explorar nesse sentido e ver o que sai, né? Não, é linha de roupa com certeza, né? Decoração. Né? Decoração psicodélica. Eu, por exemplo, vivo buscando, quando eu vou buscar alguma coisa pra minha casa, eu busco lá. Mushroom Lamp. divertido. E, porra, não encontro, sei lá, quadros. Eu busco muitas coisas assim. Em casa a gente tem um monte de coisa, né? Ah, é? Nossa lâmpada de teto parece um cogumelo. A gente tem cogumelinhos de vidro espalhados pela casa. Tem um quadro de cogumelo. Também, eu e a Laura, a gente vive cogumelos, é esperado que isso aconteça. Mas a gente... Esses dias eu tava olhando ali dentro de casa, eu falei, cara, a gente tinha que lançar umas peças de casa. Sim. Não só de... Né, tudo bem, temos nossos produtos, mas a gente tem que vender um lifestyle da Smush que pode passar por, de novo, um cogumelo de vidro em cima da mesa. Uma roupa de cama de cogumelo, um pijama de cogumelo. A Laura tem um pijama de cogumelo maravilhoso, Porra, que lindo. eu adoro. E tenho inveja, inclusive, porque eu não tenho um pijama de cogumelo. Eu comprei pro meu ex. Que ódio que eu não fiquei com aquele pijama. Não, mas esses dias minha filha fez 1 ano de idade, eu tava buscando referência de decoração de cogumelo. Uhum. E não tinha, mas porra, adoraria, entendeu? Uma festa toda cogumelo. E cogumelos eu acho visualmente muito mais legal do que cannabis. Eu Mas acho muito eu acho mais. cannabis uma planta bem bonita, assim. Eu acho que do universo eu sou bem fascinado por planta ornamental. Um dos poucos da minha classe de agronomia que gostava da disciplina de floricultura.
E se você olhar, tudo bem, cannabis é bonita, tem, né, fenótipos bem diferentes, tem mais que expressam mais o roxo, que expressam mais o verde, que expressam mais umas cores meio avermelhadas, né, que tem alguns formatos diferentes, até folha diferente. Mas, se você comparar com a diversidade de cogumelo, não tem nada. Cannabis é uma planta só. Total. Cogumelo a gente tem todas as cores, formatos e possíveis. Você pode fazer um monte de coisa com cogumelo. E tem um monte de novo, cor diferente, formato diferente. Tamanho, total. E eles parecem decorativos, né? Porque é vermelho com pintinha branca, aí tem o branco com pintinha vermelha, aí tem o amarelo, aí tem o outro que é Tem outro que parece um marronzinho. chapéu. Tem outro que tem um véu, e aí Meu. é muito legal. É espetacular. E é por isso que eu acho que os cogumelos têm aí um lugar. Eu vou ter que lançar essa entrevista bem tarde, tá? Porque eu preciso ganhar uns 2 meses de frente aí, até eu fazer umas coisas. Tudo bem, tamo junto. Senão eu vou dar muita ideia, eu acho. Então vai cortando também, você deixa lá o que... vamos ter que cortar umas partes aí. Mas é sério, assim, se quiser pensar em outra marca, eu... Não, eu tô pensando em como fazer dentro da Smush no momento. Eu não sei ainda como fazer fora da Smush. Mas essa coisa de linha de casa seria genial. Exato. Genial. Não, assim, a gente até encontra algumas coisas, né? Tem gente vendendo brinquinho de cogumelo, tem gente vendendo, sei lá, meia com cogumelinho. São legais. São legais, é um começo, eu né? quero dar um double down nisso, sabe? Eu quero coisas legais e que não sejam talvez tão caricatas, assim, de mostrar o cogumelo, o cogumelão. Seja só uma na sugestão. frente da camisa. Exato. Alguma coisa mais sugestiva, brincar com as linhas do cogumelo, coisas assim. Mas, de novo, tudo passa por um processo de criação que eu estou aprendendo a fazer agora. Então, talvez demore até eu conseguir criar, de fato, alguma coisa legal, interessante que as pessoas queiram. Né? Fiquei pensando assim, também, sei lá, uma linha de roupa ou de camiseta que fala com frases divertidas a respeito do que é esse mundo psicodélico, né? Sei lá, tipo, não adianta só comer os cogumelos, você tem que fazer o seu trabalho pessoal. Sabe? Esse tipo de coisa, assim, de que quem toma aquilo vai sacar. Exato. Que é a pessoa que você quer se comunicar em primeiro lugar. Total. O cara que já conhece vai ser o seu primeiro follower, é a pessoa que já tem uma certa familiaridade com o tema. Então, é isso. Essa é a nossa vida hoje. Eu quero. Então eu tô aí. Vamos fazer. E sem falar nos produtos de alimento, né? Que é o que eu acho que a gente peca mais hoje no Brasil. E cogumelo não é uma coisa que a gente come todo dia. E não tem nenhum problema, né? Tipo assim, você não precisa de nenhuma importação, de nenhuma... Não, a gente consegue produzir tudo no Brasil. Né? Os cogumelos, esses funcionais que a gente já o psicodélico, a gente já tem uma janela, né? um buraco aí na regulamentação que já permite que ele seja produzido. Tem pessoas aí que já foram, inclusive, presas por cogumelo, que foram soltas, porque o juiz... Fábio, né? O juiz literalmente escreveu na sentença. Eu não encontrei na lei onde está proibido. Vocês encontrem e me falem. Não tem. E eu acho que isso já é uma janela interessante. Mas se você pegar os funcionais, né, o juba de leão, o reishi, são perfeitamente legais, são comestíveis. Mas a distribuição, como que vocês estão fazendo com a distribuição? Porque eu sempre me pergunto isso, assim, quando penso em produto. Como um produto normal. A gente tem um centro de distribuição logística e distribui, assim, tipo, não tem muito... Mas digo, a classificação do produto, você está falando? Onde você vai entrar para ser vendido, além da internet? Tá. Não, a gente, em um primeiro momento, 100% focado em digital, que a gente ainda está focado em digital. Eu cheguei a experimentar um pouco com varejo, a gente vendeu para algumas lojas de suplementos, lojas de produtos naturais, principalmente lá no sul. Mas não é o momento ainda para entrar no varejo pela forma que a gente está olhando para a marca. Porque tem várias particularidades de varejo. Você perde muita margem, né? Você tem que entregar muita margem para o lojista. Isso é uma merda. Você tem que lidar com o lojista, né? Um relacionamento com o lojista. Você tem que ter pessoas específicas dentro da sua empresa para estar em contato constante com esse cara. Porque o produto não se vende sozinho. Né? Total. O produto não se vende sozinho. O produto, você tem que... a pessoa tem que conhecer a sua marca para entrar na loja do cara, olhar, o produto que ele lá, quero. Senão o produto vai ficar na prateleira mofando, o cara nunca mais vai comprar de você. Então você tem que ir na loja, fazer marketing, fazer um monte de coisa. E sem falar
que tem uma série de outras mini regulamentações de vender um produto físico numa loja física, né? Tem data de validade, estoque, o cara tem que ter um certo controle. Aí chegou 3 meses antes da validade, você já tem que recolher. Então isso envolve muita energia gasta para pouco retorno no primeiro momento, que ninguém conhece a tua marca. Total. Se a tua marca tá grande, as pessoas já conhecem, maravilha, vai pro varejo, porque Vai que vai. o Mas povo enquanto isso, vai melhor buscar. cuidar em casa. Enquanto isso, foca no digital, dá um jeito de entregar bem uma experiência digital, entrega digital. E, eventualmente, de novo, vai chegar ao ponto, talvez, espero, rezo todos os dias, que a marca seja reconhecida o suficiente para que o lojista me peça. Ei, vocês vendem em Vem. loja? Eu quero botar na minha loja, porque daí eu dito as regras. Se eu vou de joelho pedir, pelo amor de Deus, vende no teu supermercado, o cara Vai abrir as pernas, vai tá? fazer o que quiser comigo, né? Então, a gente até fez experiências no varejo, mas a gente deu um passo atrás, porque não vale a pena. Não vale a pena nesse momento. Enquanto a marca não tem um reconhecimento, é furada entrar em varejo, porque você vai perder muita energia com um negócio de baixo retorno. Bom saber. Sem falar que você não vai entregar a experiência que às vezes você quer para o seu cliente, né? Quando você está falando de suplemento tradicional, o cara quer Ele mais ou menos entende. O cara quer comprar um whey. Ele quer o resultado que que ele está buscando num whey? Um pote gigante, com um monte de produto dentro, comprado por um preço bom. Essa é a experiência boa de whey. Se eu estou entregando um negócio que é um produto diferenciado de cogumelo, que eu estou falando que tem um monte de benefício, que tem uma marca por trás, que está falando que não sei o que, eu preciso entregar isso. Sim. Na loja ele vai pegar um produto da prateleira e acabou. Essa foi a experiência dele. No online eu consigo envolver essa pessoa no ecossistema e entregar uma coisa muito mais elaborada, né? Talvez até mandar numa caixinha diferente, com uma mensagem, com não sei o que. Tem formas de... Daí o que a gente espera, a pessoa olhe isso e pense: isso aí é legal, quero ser parte desse Vocês nunca mundo. pensam em fazer uma caixinha dessas? Já está nos planos agora para o nosso relançamento. Ter uma embalagem secundária assim para enviar os produtos mais bonita, uma embalagem primária. Não, pensei mais nessas caixas de assinatura, sabe? Tipo, Ah, sim, mensal. sim, Aí você, sim. aí a pessoa recebe. Principalmente pro café expresso. E café expresso é uma coisa que, se você usa em casa, você compra recorrente. Uhum. As pessoas costumam... Tem gente que toma bastante café expresso em casa, no trabalho, né? Pô, aqui no escritório, a gente queima as caixinhas de café. Uma atrás da outra. Um dia foi 40 cápsulas. Então, é uma coisa que tem que ter sempre comprando, senão acaba. E aí a gente tá pensando em fazer justamente esse modelo de repente, compra recorrente, uma caixa bonitinha, uma que revistinha. entrega, sei lá, tipo, para você ter um display no seu escritório, enfim, um monte de coisa. Muitas coisas ainda tem que... Toda uma jornada, né, do produto. E tudo isso tem que ser feito, né? Claro. Não basta a gente ter Ficar na ideia. super, nossa, isso vai ser animal. Tá, bota em prática agora para ver como é fácil. Ah, mas você bota as coisas em prática. Então, assim, é questão de... Eu tenho um pouco isso de jogar de cabeça nas coisas. Eu não faço pela metade. Se é para fazer, vamos fazer. Se não é para fazer, então deixa quieto. Isso é o quê? Ares? Não, Libra. Não sei como. Olha só. Mas eu faço tudo isso com o pé atrás sempre, né? Por isso que eu digo que eu sou... Com a duvidinha ali. Mas é aquela do vai, como é que é? Vai com medo. Como é que é? Vai Se com der medo, medo. vai. Esse é o moto, esse é o objetivo. É que eu não sei. Como eu sempre tive uma carreira pouquíssimo ortodoxa, se comparar com meus colegas de faculdade, né? A maioria do pessoal que se formou comigo trabalha com agronomia, trabalha com produto, trabalha com semente, trabalha com... Tem um colega que trabalha com comunicação, mas no meio agro. Eu saí da faculdade para trabalhar com maconha. Direto. Foi a coisa mais... Assim, o pessoal ficava, nossa, que coisa maluca, como que você fez isso, sabe? Que loucura. E sem segurança nenhuma. Já rasgou o diploma saindo da universidade, né? Não, assim, até teoricamente eu seria um agrônomo, mas eu tive a oportunidade de plantar no Brasil, né? Eu sempre trabalhei fora.
E aí, com esse negócio do STJ, se rolar plantio, cultivo, autocultivo no Brasil... Autocultivo, cultivo. Isso é uma coisa que pode me fazer conversar de novo com cannabis, É. assim, porque hoje eu tô um pouco mais afastado, mas como essa ação, de novo, né, uma ação que usou coisas, quando isso for publicado, vai estar, já tem passado meses, como essa ação é uma coisa que eu e o Fabrício escrevemos, né, a argumentação, junto com os advogados, a gente estava muito envolvido com esse processo, eu acho que isso sendo aprovado no STJ é o tipo de coisa que me motiva, assim, tipo, não, acho que dá para voltar. E aí só tem que ver o que vamos fazer com isso, né, que também, beleza, aprovou, mas... Quais são as letras miúdas, né? Porque, sei lá, sabe, não vai criar uma regulamentação, vai criar mais uma classe Uma de brecha. coisas que é possível. É tipo basicamente vai criar uma associação privada. Você vai ter os mesmos direitos de uma Abrace lá do que você vai poder plantar, vai poder mexer com a planta, mas vai ser uma empresa, não vai ser uma associação. Então, vamos ter que entender o que isso implica, o que vai dar para fazer, o que não vai dar para fazer, como é que vai dar para importar semente, não vai dar para importar semente, vai ter que pedir específico na ação ou semente que você quer importar. Que regras de importação vai ter, o Ministério da Agricultura vai ter que se mexer, ou o Ministério da Agricultura vai cruzar os braços, você vai ter que abrir outro processo contra eles para ver se eles se mexem. Pode acontecer. Gente... Então a gente tem que esperar um pouco para ver o que vai acontecer. E a gente entendendo, eu acho que isso pode virar um modelo de negócio para algumas empresas aí que tem interesse. Vamos entrar com a ação aí, vamos ganhar o direito de plantar e vamos ver o que acontece. É isso. Não sei como vamos vender essa parada, mas vamos dar um jeito aí. Vamos fazer um branding disso. E do clubes, eu voto em clube. Eu acho que a gente tem que pedir. Isso é uma coisa que eu falo lá atrás, inclusive pro Emílio, que estará aqui logo mais, amanhã na verdade. A gente tinha que entrar com ação pedindo o direito de ter um clube. Pede como uma associação. Para os pacientes que já têm, de repente, HC, né? Mas tem que botar esse negócio para rodar. Porque tendo um clube, que as pessoas podem ir lá e começa a ter uma cultura em volta daquele clube, as pessoas sabem que lá é um espaço seguro, que você pode entrar lá, fumar, conversar, trocar ideia. Aprender, faz uns workshops, faz umas palestras, faz um workshop de cultivo, faz não sei o que, ensina. Redução de danos, tudo que a gente precisa, né? Ter esse espaço... como que nunca ninguém fez isso aqui em São Paulo, sabe? Tipo, como que não tem isso aqui em São Paulo? Mas, Lourenço, você é muito criativo, né? Também, não é que... Nunca fui, agora tô sendo. Que agora dá certo, que isso, eu vou achar que eu que tô aqui despertando a sua criatividade. Mas essa fase criativa da minha vida é mais recente, assim, eu sempre era meio... Não sei, eu era meio... Como eu fui moldado nesse negócio da ciência, eu era mais desse lado. Evidência, pesquisa, branding, marca, isso é floreio. Isso não interessa. Interessa o negócio certo, bem feito. Foi muito recente que eu virei a chave a partir da criação da Smush no passado. Eu comecei a entender que não era tanto assim. Ainda muito preso, né? Meu discurso ainda era muito não, vou mostrar a pesquisa que o cogumelo tal é bom para a saúde. Com o tempo eu vi que o pessoal não tá ligando para pesquisa. O pessoal quer saber do cogumelo, quer saber do problema que vai resolver na minha vida, quer saber de estar envolvido com aquele negócio. E eu percebi que é uma falha grande da comunicação científica no mundo. Não só da cannabis, não só do psicodélico, de tudo. Uhum. É uma distância muito grande entre o que as pessoas estão fazendo, ciência, e o que o povo quer saber. E assim, não é que é descartável, né? Dá pra pegar esses elementos, mas tem que botar aqui numa outra lógica de comunicação, num outro branding. O jogo é juntar os dois. Claro. O jogo é juntar os dois. Mas, em última análise, o que faz sucesso não é a ciência, né? Pode ter até podcasts grandes aí que falam de ciência e tal, mas comparado com o sucesso que as pessoas fazem com arte, com música, com outras coisas, é irrisório, né? Ciência é nada. Total. Enfim, 1h40 já de gravação. Não tem perguntinhas? Eu sou muito aberto, né? Eu queria saber umas coisas a mais, assim. Eu queria saber como é que tá a sua fase nova. Porque a gente vai cortar, né? Algumas partes ou coisa. Sim,
Mas eu queria saber como é que tá a sua fase nova de maternidade. Amando. Assim, é muito louco, né? Tem lá, obviamente, vários desafios e eu, porra, velho, eu decidi não colocá-la na creche, né? Eu faço questão de Eu estar gosto com disso. ela. É. Se você consegue... É. Tem um preço, né? Tem um custo aí alto, né? Eu fico com ela o dia inteiro. Enquanto ela vai dormir, aí eu trabalho. Enquanto tenho brechas, eu trabalho. Mas assim, eu trabalho mesmo de verdade, com concentração, nananã, depois das 6 da tarde, que é quando o pai... Chega em casa. Não, ele já... Os dois, a gente, né, somos privilegiados. Os dois trabalhamos em home office. Então isso ajuda. Porque não é que eu tô com ela ali... Tipo, se eu preciso fazer uma entrevista, eu posso pedir pro pai, ó, fica com ela 1 hora. Mas o grosso do dia eu que cuido. E às 6 da tarde eu só passo assim, tuco. E E muitas vezes eu entro na madrugada, né? Não é raro que eu fique trabalhando até 2, 3 da manhã. Uhum. Mas, cara, Não, mas você tá vivendo uma fase com a sua filha, esquece. entendeu? É isso, tipo, eu quero essas duas coisas. Eu não estou disposta a abrir mão nem da minha carreira, nem da vivência com a minha filha. Então eu vou dormir menos, entendeu? Isso vai mudar daqui a pouco. Mas tô amando. Cara, Morena Flor é foda pra caralho. Ela é. Pô, é minha filha, né? Não vou falar. Mas ela é um grude, uma coisa assim. Eu sinto que ela é uma alma mais velha. Olha. É, muito louco. Escorpiana. E ela tá com quanto tempo agora? 1 ano e 15 dias. 15 dias. olha Chorei aí. pra caralho, porque também foi um parto lindo, sem anestesia, intenso, selvagem, loucura. Então, no dia que completou 1 ano, eu chorei pra caralho, fiquei lembrando, enfim. Então é isso, assim, eu tô bem feliz, bem contente. Provavelmente não vamos parar só nela. Eu, por mim, teria uns 5. Time de futebol. E meu marido, eles são 7, né? Ah, irmãos? Então ele também, por ele, vai que vai. Mas aí, enfim, precisamos ver a questão ali, né, da grana. Calma que não sei se dá pra criar assim. Mas na Europa vocês têm acesso a umas coisas... Grátis, né? Mas enfim, muito mais facilitado. Saúde, educação e segurança, temos. E não tá rolando um movimento lá pra estimular as pessoas a terem mais filhos? Porque tá meio tensa a situação Tá tenso. na Europa em termos de pessoas, né? Sim. As populações estão velhas, estão morrendo, ninguém Exato. tá todo mundo indo embora. Que, cara, assim, se você for olhar a juventude hoje em Barcelona, por exemplo, dificilmente você vai encontrar alguém que mora sozinho. Porque não tem mais essa grana pra morar sozinho. Então as pessoas tampouco têm grana pra... As pessoas estão Ter compartilhando... Exato. Estão compartilhando uma casa, quartos, não sei o quê. Depois aí você, sei lá, arruma um namorado e vai morar junto, né? Isso acontece muito em Barcelona, assim. As pessoas se juntam mais por necessidade até do que necessariamente por vontade de... vamos morar juntos. Não, vamos diminuir as contas e vamos, né, facilitar a nossa vida. Então é isso, as pessoas estão deixando de ter filho. Eu cheguei a pensar se queria, se não queria, nananã, e agora eu já não consigo pensar. Tipo assim, como eu cogitei não ter, sabe? Eu virei essa pessoa. Como é que você não ia ter essa experiência na vida? É uma experiência, é a coisa mais importante da minha vida. Exato. É a coisa mais importante da minha vida. E eu amo a minha profissão. E eu amo. E assim, quando tem que brigar, quando o pai da criança tá meio puto que eu tô trabalhando até mais tarde, eu falo, não, peraí, que essa é a minha profissão, você também vai respeitar. Mas assim, eu amo essas duas coisas. É tudo que eu faço, né? Assim, até pra dar conta disso, diminuir os contatos com os amigos, né? Você vai abrindo mão de outras coisas. Eu moro na montanha. É aquele lugar que você mora, aliás. É massa, né? Moraria lá tranquilamente, né? Aquela montanha. Mas é bem isolado. A gente tá 1 hora de Barcelona, 15 minutos de carro do trem. Então não é que não tem transporte público, etc. É subindo em direção aos Pirineus? É no pré-Pirineu. Na verdade, assim, eu tô a 15 minutos da praia, mas tô perto de Montseny, que é uma cadeia montanhosa lá importante. E sim, tipo, eu tô a 1 hora e meia dos Pirineus. Entre Barcelona e os Eu já Pirineus. fui pra Ainza, mais pra cima, e Murilo de Tou, que são bem lá em cima do morro dos Pirineus. A Insa, É. tá. É uma cidade uma- medieval, bem maluca lá subindo. Eu me lembro, mas acho que nunca fui ainda. Mas é bem pra cima, você sobe mesmo, Já quase na França. perto da fronteira com Andorra, lá com a França. Ah, sim, sim. Dessa zona aí eu fui pra Puigcerdá, pode ser? Eu só conheço essas duas cidades, eu Não, conheço não, nada mais. Mas amo os Pirineus também. É lindo, São, porra. é lindo, é lindo, 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 lindo.
E aí eu piro nisso, assim, né? De dar rolê de furgoneta, né? Van. Pra mim, esse é o hotel 10 estrelas. E fazendo minha comidinha ali, minha filha. Cara, assim, eu tô. Que delícia. Tô feliz. Hein? Que bom, fico muito feliz. Eu acho É. que isso é isso que eu falei antes, né? De que se você tem tempo pra fazer isso, como se é cuzão falar isso, né? Eu acho que quando você tem filho, você arruma o tempo, você faz o tempo, porque eu concordo com você. É a experiência. Você tem o seu trabalho, você não tá deixando suas responsabilidades de lado, mas tá abrindo mão de outras coisas porque. É o momento que tá pedindo, né? Exato, a criança não vai ter um ano outra vez na vida. É o que eu falo. Porque Ela o pai, ele fala, porra, mas você vai ficar assim de madrugada, não é muito saudável. Vamos colocar ela meio período na creche. Eu falo assim, mas meu amor, isso daqui... Tipo assim, a gente tá vivendo o crescimento dela, acompanhando ela. Isso não vai voltar. Daqui a pouco ela já vai entrar em outro ritmo. E vai realmente entrar na escola, e amigos, e outras pessoas. Esse é o momento que a gente tem Eu acho que de 0 a 2 anos... os primeiros 1000 dias, o né? legal, exato. Passou dos 2, 2,5, 3, aí vai de cada pai também, sua necessidade e sua preferência. Mas aí, vai deixar a criança- eu acho que a criança também tem que socializar. Tem que ir pra creche, tem que conhecer os amiguinhos, tem que Mas pegar tem umas tempo. doenças pra mexer o sistema imunológico. Cara, até hoje ela não teve nenhuma febre. Nada. Isso é raro. Isso é raro, mas porque também não vai pra creche. Mora na montanha. E tá no leite, tá na teta ainda, né? Sim. Inclusive, tô aqui tirando leite. Gente, que situação. Mandando por Sedex. Não, mandando dá uma dó. Você joga no... Fora. Porra. Eu fui ver. É verde meu leite. Sério? Tipo assim, óbvio que não é um verde super... Cannabis. Então, eu acho que é que tem a ver, cara. Porque que porra é essa? Eu tenho uma foto, eu vou te mostrar. Que leite materno tem cores diferentes. Eu li em algum lugar sobre isso, assim, que depende muito da dieta e pode Olha só. variar a E eu sou coloração. vegetariana. Tem- Da onde está vindo Descobrimos. Da onde está vindo a clorofila que está no meu leite? Mas porra, fiquei assim... E, enfim, e a vida na Espanha, você também não pensa em voltar pro Brasil? Então, eu gosto de ser, eu me sinto bem sendo forasteira, né? Uma pessoa fora daquele lugar. E aí sei lá, eu poderia ficar meses na Ásia, meses na África, tipo, eu sou mais nômade, Isso né? eu acho legal. Isso eu acho bem legal. De você, tipo, passar lá, sei lá, 6 meses, 1 ano. Vamos aqui, ó, explorar esse... Não sei, eu gosto disso. Isso eu acho legal olhando de fora. Não sei se eu seria a pessoa que faria isso. Mas eu gosto muito de gente que, assim, pega os filhos pequenos e vão ficar 6 meses na Tailândia. É. Puta, isso é animal. Eu tô tentando Vamos convencer ficar Joaquim disso. 6 meses no Egito. É. Cara, vai. Isso é... Vai ter 1000 contatos, vai ter... Cara, vai abrir Vai a cabeça... conhecer gente nova, a criança já vai crescer com outra perspectiva de mundo, já vai conhecer outra realidade que não é a dela. E, pô, eu fui sair do Brasil com 20 anos de idade. Igual. Não conhecia nada, não sabia, não tinha a menor ideia do que era. Eu fui conhecer os Estados Unidos ainda, Que é uma coisa sociedade meio... fake ainda. É. Eu fui pra Europa mesmo, já tinha 25, 26, pra ver o que era um mundo mesmo. Mesma coisa. Foi a primeira vez pra Europa em 2013. Tinha 25, justamente. Que nem é um retrato muito bom do mundo. Eu fui conhecer a África, outras coisas, bem depois. Mas assim, eu acho que poder proporcionar essas experiências pra uma criança é... Só que aí o meu marido, ele gosta da ideia do Brasil, né? Argentino. Olha, Argentina. E é o argentino mais brasileiro que existe. Canta Caetano, fã número 1 de Caetano. Gil. Tipo assim, cultura brasileira política. Ele ouve os podcasts, o Foro de Teresina, o Calma Urgente. Mentira. É uma loucura, assim. Ele é Olha realmente só. apaixonado pelo Brasil e ele quer vir, porque também gostou dos meus amigos. Enfim, ele gostaria de passar aqui e dar um pouco também, trazer a Morena pra essa coisa mas Brasil. Eu acho que o Brasil é um lugar legal de viver um tempinho. Temporada, exato. Isso. Temporada, sim. Vem um ano, meio ano pro Brasil. Mas é muito louco, né? Porque se a gente vem pro Brasil, o nosso custo de vida sobe um montão. Isso é maluco, né? Comparado com a Espanha. É muito louco isso. Se você for morar no interior, aqui não, né? Não tanto, pelo menos. Será? Porque assim, cara, saúde, né? Você vai ter um Você vai ter que depender do SUS. plano de saúde, então. Vai ter que depender do SUS. Que ideia, de novo, se for pra uma cidade do interior, tem uma cidade do interior que tem Que tudo bem, né? excelentes hospitais do SUS.
Tipo, onde eu nasci, em Santa Maria. Tem hospital universitário, puto hospital, E tem vaga e centro tem... regional de hospital, tipo, a pessoa vem do estado inteiro para se atender lá e é totalmente gratuito universitário. Que é uma coisa que eu ando um pouco, digo de passagem, questionando se o SUS deveria ser todo de graça. Ah, Porque eu acho que tem muita gente que tem condições de pagar e de que usa o contribuir SUS. e usa o SUS. E mesmo assim, tipo, se é uma pessoa classe média e você usa o SUS, é ótimo que seja de graça, né? Mas, porra, você tá usando um serviço médico que custa milhões e milhões de reais por ano. Será que você não deveria contribuir o mínimo possível que você pode, sei lá, tipo, R$ 100, mano? Não de graça, sabe? Claro. Devia ter, talvez, categorias, Categorias né? baseadas no quanto você quer. Mesma coisa. E mesmo no valor do É. income da pessoa. É isso, exato. Eu já tive esse pensamento sobre universidade também, quando eu tava na universidade, porque eu ficava extremamente puto de ver os dinheiros sendo jogado fora, né? Eu trabalhei em laboratório desde o primeiro semestre. Então eu sempre fui IC, né? Iniciação científica, que são as bolsas também. que você ganha para trabalhar como estudante. Que na época era tipo, acho que era... 300 Não, e... quando eu comecei era tipo R$ 180 É. era a bolsa. Aí depois eu lembro quando eu consegui minha primeira bolsa de 300, eu tava Não, era rico, festa, tava era rico. tipo a champanhe, sim. R$ 300 eu saía na noite todos os finais de semana do mês com R$ 300. Sim, valia, né? R$300 era dinheiro. Hoje você não sai um final Porra, de semana não faz com um R$ 300. mercado com R$300. E eu me lembro que eu ficava muito puto de ver os desperdícios de dinheiro de gente que passava na universidade pública, né, conseguia uma vaga, ia para fazer um curso e eram uns completos idiotas, inúteis que... claro, difícil julgar a pessoa, né, mas, pô, tinha gente que desperdiçava. Você tá desperdiçando hora-aula de professor, você tá desperdiçando tempo de uma universidade pública, você tá desperdiçando recurso de outra pessoa que podia estar ali no seu lugar, você tá... Tinha gente que fazia umas linhas de pesquisa, a coisa mais inútil do mundo, só para justificar pegar dinheiro do governo para alimentar uma linha de pesquisa no laboratório. Já briguei com o professor por causa disso, inclusive eu não fiz mestrado no lugar que eu fazia quando eu estava nos últimos 2 anos eu trabalhei com irrigação e eu ia fazer mestrado lá e eu briguei com o professor, eu falei, professor, não posso ficar no lugar que vocês aceitam tirar, sei lá, não lembro quanto era o orçamento de um projeto lá, mas era uma fortuna, sei lá, R$300 mil para fazer um projeto de irrigação de melancia. Tipo, nada contra a melancia, mas, gente, é 300 pau de orçamento público de um país pobre. Você está gastando por um negócio que, na minha opinião, não tem como justificar. Ah, mas melancia é uma cultura plantada por um pequeno produtor, tem uma lógica por trás. Mas também você não criou uma tecnologia nova, você avaliou a eficiência da irrigação. Foda-se, está gastando dinheiro público. Então eu ficava puto com essas coisas. E comecei a questionar se a universidade pública não tem que ser paga. Você tem dinheiro para pagar? Paga. Não tem? Ótimo. Vai de graça. Exato, porque é isso, né? Eu nunca tive dinheiro na minha vida e aí eu conseguiria provar que não tinha dinheiro e passaria Sim, anyway. a minha família provavelmente não poderia pagar muito da faculdade. Teria que pagar um valor mínimo, sei lá, ter uma contribuição mensal de alguma coisa pequena. Claro. Senão não conseguiria estar lá. O que faz sentido até mais mas do que... eu tinha colegas milionários. Sim. Gente, dono de fazenda, os caras tinham com 18 anos, passou em agronomia. Meu pai dava uma Hilux. Pô, esse cara não tem que contribuir um pouquinho pro orçamento do bagulho? Não, faz sentido. Eu acho que muito mais isso, né? De acordo com o posicionamento social ali daquela família. Mais do que... né? Porque aí você pega brancos, pretos, né? De gente de todas as cores. E eu acho que essas pessoas têm que pagar justamente para que essas pessoas que não têm como pagar tenham uma coisa melhor ainda. Melhor ainda, que não depende tanto de receber dinheiro direto do orçamento, entendeu? Sim. Tem um orçamento direto ali. Então o cara da cidade que não tem como pagar, que precisa da casa do estudante, pô, a casa do estudante da minha universidade foi construída na década de 70, nunca fizeram uma reforma, nunca criaram mais prédio. Nunca tinha vaga, o pessoal vinha de fora da cidade, não tinha onde morar, e não tinha vaga na casa do estudante, tinha que se virar nos 30. E aí por que você acha? Porque tinha muita gente que estava ali mesmo, que não precisava estar ali. Quem estava ali, eu acho que realmente precisa, porque eles faziam até uma mini avaliação, se eu não me engano, assim, do seu sócio, do seu nível social, para saber se deveria estar na casa do estudante. Mas... é uma questão de a casa do estudante tem que ser maior, tem que abarcar mais gente. Ah, mas não tem
verba para construir mais casas estudantes. Sim, porque a pessoa tá pagando essa Exato, parada. pra entendeu? fazer isso. Tem que pegar dinheiro de quem tem, botar dentro desse negócio diretamente, não depender de uma máquina do governo federal que é super ineficiente, Burocrático, pra demorado. mandar esse dinheiro. Você tem o orçamento direto ali, recebeu o dinheiro na mão, faz a parada. Isso é outra discussão, tá, gente? A gente divagou aqui porque eu tenho algumas opiniões aí de governança pública um pouco mais fortes. Mas enfim, tem alguém me ligando desesperadamente. Eu acho melhor você atender. O que ela quer? Não sei. Cogumelos. Adorei isso aqui. Eu tô trabalhando com um produtor de cogumelos aqui do Brasil pra conseguir umas coisas diferentes. Me mandou umas fotos aqui. Gostei do que vi. Anitta, sua vida na Espanha, maternidade, como que você entrou na comunicação canábica. O que seria pra você o modelo ideal de Brasil? De legalização? De tudo, de acesso. Pode ser legalização irrestrita, vendendo posto de gasolina, como que você enxerga? Pra mim é isso, assim. Quanto mais aberto, melhor. Obviamente, né, com alguns controles, né? Mas eu gostaria que quanto mais aberto, melhor. Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem espaço para importação, para farmácia, coffee shop, clube. Adoraria que tivesse um pouco mais de cuidado para reposicionar as pessoas que já trabalhavam, né, com cannabis psicodélicos antes disso tudo. Uma coisa que eu acho que D1 da legalização, que é uma coisa que nos Estados Unidos eu acho Não que rolou. não rolou, cara, você legalizou uma parada, primeira coisa, você manda um ofício pro judiciário e fala, todas as pessoas que estão presas por esse motivo, Com certeza. acabou hoje. Com Em certeza. uma semana essa galera tem que sair da prisão. Mas tem gente que, se o cara tem outro crime, aí ele não vai sair. Mas se ele está será preso isso? por isso... Ou se ele não estava preso por isso, mas ele não estava ganhando uma liberdade condicional porque era reincidente, você tira. É o que tá para rever aqui também no Brasil. Tchau, vamos embora. Porque nos Estados Unidos prometeram e falaram, os democratas são uma fraude do mundo. Os caras não fazem nada. Eles prometem tudo e não fazem porra nenhuma. Sim. E, porra, perdoa essa galera. Quanta gente tá presa por causa disso? Que agora, aí, da noite pro dia, você virou uma chave, o negócio virou legal e beleza, eu tô cumprindo 30 anos de cadeia. Não, é um absurdo, realmente. Não, então, assim, essa reparação é super necessária. E, porra, adoraria ver, assim, o mercado florir, assim, tipo, branding, coisas criativas, né? A gente vê, mesmo nos Estados Unidos tem um monte de marca bacana, as pessoas falando sobre isso. Então, eu queria realmente que isso pudesse ser um assunto que a gente vai mergulhar e vai crescer e vai se tornar referência. Gostaria que tivesse uma conversa, né, com a América Latina também. De repente fazer sei lá, criar um tipo de mercado que a gente possa se abastecer. É isso. Eu vou muito por essa linha também. Eu gosto da ideia de legalização irrestrita. Eu acho que tinha que ter. Não é possível que a gente não consiga atingir um pacto social, um acórdão social que, dá pra ser legalizado, assim como o álcool é legalizado. Total. Não é tão diferente. E essa questão de permitir novas experiências. Você ter uma classe nova de substância que agora é legalizada e agora você vai ter uma experiência diferente. Você vai ter drinks com THC, jantares, você tem restaurantes temáticos disso, você vai ter eventos disso mais, né, abertos, tipo as Expo Cannabis da vida aí, que estamos aqui por isso. E, enfim, muita coisa mais, né? Loja de shopping. Tipo, eu acho legal esse modelo americano. Tem o dispensário que tem que ficar num lugar específico, fechado lá, não sei aonde. No Paraguai, né? Tem loja de shopping, tem quiosque de shopping vendendo. Eu gosto do que o Paraguai fez. Tem quiosque dentro do Achei shopping. Foda. Quiosque dentro do shopping. Com folha de maconha pra você ver, ir lá olhar o negócio e você chamar a atenção mesmo.
Eu gosto disso, acho que aqui no Brasil tinha que ir por esse caminho. Eu quero entrar no Iguatemi, aqui na Faria Lima, shopping só da elite paulistana, e vai ter loja vendendo maconha. Vai custar caro pra cacete, vai ser. E vai ter em outros shoppings coisas mais acessíveis, vai ter em outros lugares coisas mais acessíveis, e vai ter pra todo mundo. É isso que eu queria ver. Eu queria ver pra todos os gostos, sabe? Pra Exatamente. ter de ultra luxo e ter a que eu compro no posto de gasolina pra sair viajar. Total. E os produtos variados, né? Sei lá, gummies. Eu adoro a coisa das gummies, assim. Tipo, dá pra você pensar em 1000 coisas, né? Pra relaxar, pra isso, pra aquilo, pra não... Sei lá, pra ficar com vontade de fazer esporte, pra ficar animado. Isso é uma briga que Quê? eu acho que a Anvisa precisava ser passado um pente fino na Anvisa, com um viés de inovação e empreendedorismo. A Anvisa precisa deixar os pequenos serem mais livres para poder criar coisa nova. Empresa grande dificilmente inova, eles não inovam coisas, eles são cagões para inovar. Não no sentido mal da palavra, você tem um negócio de milhões de reais, você não tá nem olhando para isso. Negócio novo, sabe? A inovação vem de pequenos. E hoje no Brasil é difícil, eu tô na Smush, a gente sabe o que difícil que é você inovar, criar um produto novo, diferente, uma coisa, sei lá, sabe? Uma coisa assim, querer criar uma bebida nova. Aí você vai olhar a regulamentação de bebida, só quem consegue atender é a Ambev. Aí você vai, eu pequeno com... E aí deixa tudo chato, né? Tudo mais chato, tudo, porra, a gente tão criativos, tantas pessoas, tantas possibilidades, a gente tá aqui... Aí eu acho que a indústria da cannabis tinha que ir por esse caminho, sabe? Poder inovar, poder criar... Por favor. Criar bebida, criar... Cremes. Meu. Poder inventar gummy, sorvete, o que quisesse. Não tira a mão dessa parada, deixa a gente brincar. Se agora que a gente tá nessa dificuldade de acesso, né, sem uma regulamentação ainda, já temos mais de 1.000 empresas trabalhando com cannabis? Eu acho que no Brasil tá por aí, se não tem mais até. Eu acho que passou. Então, assim, imagina. Tem todo o setor head shopping, que é muita gente, que se considera, né, e que eu acho que é. Sim, eles estão fazendo isso pra... Vende seda, acessórios, né, e vende um estilo de vida também. Quando eu fumava prensadinho na minha época de adolescência, o mais legal que existia na época era comprar uma seda diferente. Puta, lançavam uma marca de seda nova e, quero experimentar isso aqui. Juntava dinheiro para comprar seda. E eu acho que depois disso tem todas as médicas, né? Que é a maioria que vai nas feiras. Cara, deve dar. Mas sim, tem. 1000 CNPJ fácil, eu acho. É isso. Agora imagina se puder criar os cremes. Pô, e a sociedade que ganha, né? Marca de sorvete, marca de bebida, marca de comida. Inventa umas comidas, um cannabis, sei lá. Claro. Não, é outra coisa que a gente nunca pôde empreender aqui, né? A parte alimentar toda, que é cânhamo, tipo... Puta, grão, fazer, sei lá, whey protein de cânhamo, que vende em vários países, aqui a gente não farinha, pode nem azeite, usar o ingrediente, coisa. azeite, usar uma marca de azeite. Um azeite picante de cannabis, entendeu? Sei lá, o mundo Inovação no setor alimentar é infinito com cannabis, infinito. Você pode criar um corredor inteiro de supermercado só com produto de cannabis, de cânhamo, né, no caso. E você acha que a gente vai chegar nesse momento? Ou você acha que é tipo assim... O cânhamo eu acredito que podemos chegar. É uma discussão difícil. Eu e meu querido Rafaelzinho já tentamos muito mudar isso. Ele, até mais do que eu, né? Ele fez um documento bem legal para pedir para a Anvisa reconhecer o cânhamo como ingrediente. Mas nunca chegou a ser votado. Coisas da Anvisa. Mas eu acho Mas ainda tem chance? Sim, foi aprovado em todas as esferas técnicas da Anvisa, tem que ser votado pela diretoria colegiada. Mas eles podem sentar em cima e é o que estão fazendo. Uma gaveta lá, até alguém tirar. Mas é o tipo de coisa que abrindo, você tem muita inovação que dá para ser feita com isso. Mas muita inovação. Desde pão, tudo que envolve farinha, pensa em tudo que é feito com farinha, dá para enfiar cânhamo. Você pode abrir uma padaria específica, com temática, com um branding legalzinho, só de coisa de cannabis. Eu já piro nessas coisas. Pelo amor de Deus. Imagina, todos os O menino itens... é uma máquina. Eu sou uma máquina de ideias. O problema é a execução. A ideia, pra mim, vem assim. Cara...
Tem que anotar isso aí, hein? Imagina abrir ali em Pinheiros, assim, um negócio específico, que tudo no menu vai, cânhamo ou cannabis de alguma forma, uns itens com THC, puta. Caminha, Brasil, caralho. Caminha, Brasil. Total. Bom, Anitta, Hum. eu acho que já estamos com mais de 2 horas gravadas, Eita, já é porra. 11h30, eu preciso 11h30? Oh my God. atender outros compromissos. Não, total. Mas Mas foi, eu ó, acho um que a gente prazerzão. tem excelentes materiais aí. Eu vou te mandar depois o compilado, depois que a gente der uma editada, porque tem uns 40 Não, tem que minutos de editar, making tem que off. editar, Tem que dar uma editada. Mas que ótimo. E agradeço muito a nossa entrevista. Foi uma entrevista um pouco diferente pra mim, que não foi muito entrevista, a gente ficou conversando boa parte do tempo. Eu não costumo falar tanto no podcast. Mas pra mim foi muito divertido. Agradeço muito você ter vindo aí. Eu que agradeço, muito Nos massa estar vemos aqui. na Expo amanhã. Não, sábado eu vou estar lá. Eu Quero não ir na sei, sua palestra. Talvez eu consiga ir sexta, mas provavelmente eu vou só sábado. Eu vou estar todos os dias. Vai ter stand da hoje e Brisa. amanhã eu tô morto, eu não consigo fazer nada. Então sexta talvez eu me libero, eu dou uma passada lá, mas se não, com certeza no sábado. Lá estaremos na Expo Cannabis. Dá um toque. Um evento curiosamente legalize no Brasil, que eu não sei como eles conseguem. Como eles conseguem botar de pé, realmente. Você foi ano passado? Não fui. Cara, mas- tava uma Expo Montevidéu. É, Agora tá fumando, todo mundo fumando, abertamente na parte de fora, dentro também. Estavam vendendo semente e tal. É. Assim. Eu tô falando isso porque isso vai ao ar depois da Expo, então eu não vou causar problema. Mas eu achei bem curioso ano passado, assim, que acordo que foi feito aí com o Ministério Público que isso aqui tá acontecendo. Eu não sei. vamos ver se vai repetir, né, esse ano. Ou eles foram muito na raça e, tipo, finge que não tá acontecendo. Eu acho que foi na raça. Finge demência e deixa rolar e vamos pra cima. Talvez tenha sido isso, porque foi bem corajoso, assim, fiquei bem interessado no evento. Vamos ver se a gente consegue fumar um lá no sábado, então. Então é essa a nossa programação para sábado, Pronto, resolvido. combinado. Querida, muito obrigado Obrigada pela presença. eu. Um beijo a todos que estão em casa. Peraí, deixa eu mudar a câmera do meio. Agora sim. Um beijo para todos que estão em casa. Agora eu tô controlando a minha câmera pelo celular, super A moderna. pessoa autônoma. E é isso, gente. Obrigado. Mais um Na Trilha do Coelho, especial com a Anitta Crepe, direto de Barcelona. Barcelona ou Bueno, da da montanha. montanha. Um beijo e até mais.